marcham até a crosta material, devido à renúncia ao sacrifício heróico dos seus elevados executores, mas ficam dependendo, em seu desfecho final, da vontade frágil, indócil e caprichosa de certos médiuns que ainda são escravos das paixões deletérias e devotos das ilusões tolas da vida física. Mas, devido aos esforços conjugados de todas as entidades experimentadas no labor educativo das diversas esferas intermediárias entre a Terra e o mundo angélico, os princípios esclarecedores da vida imortal baixam até o nível comum dos médiuns sediados na Terra, pois alguns deles, pela sua abnegação e critério superior, compensam a irresponsabilidade e o descaso dos companheiros invigilantes. Pergunta: poderíamos crer que o esclarecimento do alto para a Terra sempre se processou desse modo, ficando seu êxito dependente de médiuns negligentes e irresponsáveis? Ramatiz: não resta dúvida de que o esclarecimento espiritual do homem deverá ser feito através do próprio homem, o qual é um espírito encarnado e, como tal, um médium em potencial ligado ao mundo invisível. Alguns homens são médiuns inconscientes de sua função, e tanto podem transmitir o bem como o mal. Outros, que já visualizam o fenômeno mediúnico em si, então se transformam nos instrumentos conscientes e disciplinados da revelação da vida oculta. Mas é preciso convir em que o alto não fica na dependência exclusiva dos homens imperfeitos para transmitir a sua mensagem salvadora ao mundo físico, pois, quando milhares de homens ou médiuns convocados deixam de transmiti-la com tento, basta um punhado de outros seres conscientes e sublimes intuitivos sintonizados à mente divina para compensá-los de modo louvável. Todas as vacilações no intercâmbio mediúnico, as revelações contraditórias, os fracassos de missões espirituais e o retardamento de orientações para a Terra foram compensados regiamente pela presença de um Rama, Hermes, Antúlio, Krishna, Buda, Kardec, Ramakrishna, Marisi e o Mestre Jesus, os quais restabeleceram as bases indestrutíveis da verdade imortal. Pergunta: mesmo os médiuns de prova estão assim comprometidos com tarefas elevadas? Como distinguir os que se ligam a compromissos severos com o alto, daqueles que só resgatam o seu fardo kármico no serviço mediúnico? Os médiuns, em geral, oferecem então diversas condições morais e variam tanto em sua capacidade intelectual, que dificilmente se poderiam identificar os mais credenciados para um serviço espiritual em comum. Não é verdade? Ramatiz: o nosso principal escopo nestes relatos é o de ressaltarmos a grande responsabilidade dos médiuns no desempenho de sua tarefa mediúnica, e também exortá-los quanto às suas atividades no mundo terreno. Já vos temos lembrado que o médium é o homem diretamente comprometido com a direção espiritual do planeta para realizar um serviço definido junto à humanidade, e também em favor de sua própria renovação moral superior. Visto não poder eximir-se de sua obrigação pré-encarnatória, que assumiu no espaço, ele deve apurar o seu caráter, controlar suas emoções e aprimorar o seu intelecto no contato incessante com os valores preciosos da espiritualidade. Em consequência, não é de muita importância a preocupação de distinguir quais os médiuns comprometidos particularmente com os espíritos sublimes, destinados a exercer trabalhos incomuns no mundo físico. O mais certo e proveitoso é que todos os médiuns cultuem dignamente a vida humana e renunciem em definitivo às ilusões do mundo, protegendo-se, assim, contra as perfídias do astral inferior e credenciando seletivamente para cumprir na íntegra qualquer mandato sob o comando das falanges angélicas. Pergunta: podeis indicar os principais motivos ou fatos que, em geral, fazem os médiuns negligenciarem seus compromissos de última hora, impossibilitando os seus mentores de ultimarem na matéria o seu programa sideral manifesto depois de um andamento tão dificultoso? Ramatiz: os médiuns, em sua maioria, e antes de se encarnarem na Terra, prometeram cumprir à risca determinados programas com objetivos espirituais, que lhes expuseram no além,
com o fito de influir em algumas criaturas para sua renovação crística. Entretanto, à última hora, grande parte negligencia ou foge do seu compromisso espiritual, enquanto outra vive de modo tão equívoco, que se torna impermeável à receptividade dos seus elevados mentores. Em geral, eles se deixam influir pelos espíritos maquiavélicos das sombras, que tudo fazem para interceptar as mensagens nobres do alto e operam contra os objetivos sadios da vida crística. Às vezes, após incessante assistência cotidiana e benfeitora do guia junto ao seu médium, incentivando para que participe de certo trabalho mediúnico com o fito de abalar as convicções errôneas de algumas criaturas, eis que ele desiste de sua tarefa mediúnica da noite, preferindo realizar a visita trivial, demorar-se no repasto glutônico, prender-se à prosa fútil ou entregar-se à aventura pecaminosa. Como êxito do intercâmbio mediúnico superior depende muitíssimo do estado vibratório do espírito do médium, isso só é conseguido quando ele se devota a uma vida sadia de corpo e de alma, a fim de manter-se pronto, a qualquer momento, para a convocação do serviço espiritual. Mas, às vezes, o médium apresenta-se para cumprir o seu dever mediúnico só depois que abandona as mesas opíparas, com o estômago e os intestinos forrados pelos miasmas da carne regada a álcool, mal podendo dissimular as irritações da fermentação hostil produzida pela digestação descontrolada. Quando não é assim, ele gasta os derradeiros minutos que o separam do serviço mediúnico no humorismo vil das palestras ferseninas e do anedotário indecente, cujos assuntos alicerçam-se despodoradamente sobre a figura da mulher. Então apresenta-se para cumprir a tarefa junto à mesa espírita, com os fluidos corrompidos, malgrado o esforço profilático dos seus guias para o sanearem das impurezas comuns. Afora de tudo isso, ainda existem os médiuns que buscam a concentração mediúnica depois de violenta discussão conjugal ou da altercação insultuosa com o vizinho teimoso. Enfraquece-se ainda a prática da mediunidade naqueles que destrambelham os seus nervos com emoções tolas junto ao carteado clandestino, pela avidez de ganho na aposta imprudente ou então pela paixão fanática com que comenta colericamente os lances duvidosos do seu clube de futebol em competição infeliz. Assim, louváveis empreendimentos programados no espaço, com o fito de esclarecer a humanidade terrena, ficam na dependência exclusiva dos médiuns invigilantes e indiferentes, que deixam de aproveitar integralmente o acréscimo da mediunidade concedida generosamente para sua própria redenção espiritual. Pergunta: como se caracteriza o médium adequado e digno de exercer o intercâmbio com os espíritos superiores? Ramatiz: o médium já caracterizado definitivamente pela eclosão de sua faculdade mediúnica, e que pode ser convocado para o serviço ativo do bem, é algo semelhante ao mensageiro enviado à ruidosa cidade repleta de vícios e ilusões perigosas, onde ele deve estagiar para divulgar a mensagem sublime dos seus maiorais. Ele tem o direito de trocar a sua veste empoeirada pelo traje limpo, usufruir da alimentação justa, do sono reparador e permanecer junto dos seus entes queridos. Entretanto, comprometeu-se a evitar qualquer contato vicioso e indigno, que possa enodoar o serviço superior e trair a confiança daqueles que o credenciaram para a consecução dos objetivos benfeitores. No seu contrato espiritual, o médium obrigou-se a repelir qualquer empreendimento capaz de subverter-lhe a sensibilidade mediúnica ou afetar-lhe o caráter espiritual, tais como as aventuras condenáveis, onde a malícia, o desrespeito, a paixão desregrada ou o vício deletério terminam atrofiando as mentes levianas e indisciplinadas. Ele deve ser o esposo digno, o pai amoroso, o cidadão honesto, o filho generoso, assim como o amigo fiel para os que o aceitam no círculo de suas amizades, ou o homem tolerante e benevolente para com seus adversos. Embora não despreze os viciados e os infelizes que tombam sob o guante das paixões pecaminosas, não deve pactuar com o vício e a corrupção. Jesus afagava os pecadores,
mas de modo algum ele condescendia com o vício e as impurezas do mundo. Amava os homens, mesmo quando eram pervertidos ou débeis de espírito, mas não se associava às suas tramas desonestas nem admitia os seus desregramentos morais. O médium, como espírito que aceitou espontaneamente a tarefa de servir os encarnados, precisa evitar as práticas viciosas que lhe agravam o karma pretérito, para usufruir da aura benfeitora que se nutre só dos fluidos sadios dos pensamentos regrados e dos sentimentos benevolentes. Embora ele seja também um espírito encarnado atuando no seio turbilhonante da vida física e, assim, participando dos ambientes de infelicidade e dos sofrimentos humanos, ainda cumpre-lhe o dever de orientar o próximo por entre o cepoal contraditório da vida humana, ofertando-lhe os ensinamentos confortadores que recebe dos seus amigos desencarnados. Mas, sem dúvida, não deve olvidar que, acima de toda a sua obrigação mediúnica, ainda precisa cuidar carinhosamente de sua própria redenção espiritual. Se ainda existe um contato proveitoso das altas esferas com a humanidade encarnada, isso se deve muito mais ao heroísmo dos espíritos bondosos, que abdicam do seu ambiente paradisíaco para socorrerem seus irmãos ainda comprometidos com a carne, do que ao trabalho dos médiuns existentes na Terra. Pergunta: essas frustrações muito comuns no intercâmbio dos espíritos benfeitores para com a Terra só ocorrem com os chamados médiuns de prova, ou também poderão ocorrer entre aqueles cuja mediunidade é o fruto de sua evolução espiritual? Ramatiz: conforme já frisamos anteriormente, há grande distinção entre a mediunidade de prova e a mediunidade natural, em que esta última é faculdade espontânea e intrínseca do espírito já sublimado, isto é, uma decorrência ou corolário do seu próprio grau espiritual. Aquele que usufrui da intuição pura, como percepção angélica, fruto abençoado dos milênios de sacrifícios, renúncia e renovação moral na escalonada espiritual, põe-se facilmente em contato com a consciência crística do Criador, pois já vive em sua intimidade o estado de paz e euforia das almas santificadas. Não pode ele sofrer alterações que o contradigam espiritualmente na sua faixa vibratória já alcançada, é imune às influências menos dignas, pois não vibra com as modulações inferiores dos vícios, das paixões ou das seduções da matéria. Ele não se dessintoniza com o comando angélico do orbe. Sua alma filtra os pensamentos e as revelações angélicas, assim como a lâmina de almantífera fulge a luz suave do sol, sem se ofuscar o seu brilho natural. O médium natural não exige que os altos dignitários da vida oculta desçam vibratoriamente até a sua organização humana para efetuar o serviço mediúnico, uma vez que ele se encontra ligado permanentemente à fonte angélica e representa na Terra o seu prolongamento vivo. É o cidadão sideral que desceu de sua moradia sublime, mas sem se desligar do plano divino, cuja mente vibra sempre à distância de qualquer pensamento ou resíduo moral menos digno. Buscando-vos algum exemplo esclarecedor, diríamos que o médium prova é a lâmpada de vidro colorido, que dá a luz que ele filtra a cor de que também é constituída, enquanto o médium natural, como um foco luminoso cristalino, irradia sempre a luz em sua pureza original. Como não há retrogradação nem intimidade do espírito, o médium natural nunca apresenta contradições em sua mediunidade, a qual é somente a emanação de sua própria graduação espiritual. A faculdade mediúnica é intrínseca à sua própria índole superior, não podendo poluir-se com as imperfeições do meio em que vive, porque também não há decadência em seu nível superior já consolidado. Em consequência, ele não pode causar nenhuma decepção às almas que o inspiram pela via interior e o induzem a elevar o seu padrão espiritual do mundo físico. Ele jamais precisa ser atuado para agir corretamente, uma vez que permanece continuamente ligado ao pensamento crístico da vida sublime, e a qualquer momento constitui-se na sentinela avançada do alto sobre a terra. Quando ele pensa, deseja e age, ainda reproduz vivamente o alto grau da mensagem angélica porque, sendo íntegro no trato evangélico com todos os seres,
em seus atos reflete sempre a vontade definitiva do Criador. Assim o foram Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Krishna, Teresa de Jesus, Pitágoras, Buda, Jesus e muitos outros anônimos que o mundo desconhece, pela sua grande renúncia e humildade. Pergunta: os médiuns que negligenciam com esses compromissos espirituais deverão sofrer severamente, depois de desencarnados, as penas impostas pelo Tribunal Divino. Ramatiz: desnecessário é vos dizer que o sofrimento dos médiuns que não cumprem o seu mandato espiritual dignamente na terra, e que eles mesmos requereram para sua própria redenção bem antes de se reencarnarem, não é imposto à semelhança dos julgamentos da justiça humana. Embora não lhes seja aplicado deliberadamente nenhum castigo determinado pelas autoridades sidéreas, as suas condições vibratórias demasiadamente confrangedoras e o remorso cruciante, devido ao desrespeito à confiança angélica, são suficientes para vergastar-lhes a consciência e maltratar-lhes a alma angustiada. Depois que despertam no além e reconhecem, à luz meridiana de sua consciência espiritual, os enormes prejuízos que causaram na consecução do elevado programa organizado pelos espíritos benfeitores, os médiuns delinquentes se tornam ainda mais infelizes, verificando a necessidade de recomeçar novamente a mesma tarefa na Terra, não só em piores condições como ainda deserdados do endosso angélico de que abusaram negligentemente. E como ainda extensa fila dos espíritos desencarnados aguardando novos corpos físicos para uma reabilitação espiritual que lhes amaine as dores perispirituais e lhes ouvir o remorso das vidas pregressas mal vividas, esses médiuns perdulários e faltosos terão de permanecer muitos anos no mundo astral, a meditar nas suas desditas e sofrer o efeito de suas mazelas íntimas. Capítulo 9 – A extensão e profundidade das comunicações mediúnicas. Pergunta: por que motivo é impossível aos desencarnados descreverem pelos médiuns, com toda exatidão, a realidade do além? Isso nos ajudaria muitíssimo a eliminar definitivamente as dúvidas bastante comuns que ainda existem em todos os gêneros de trabalhos mediúnicos e terminaria por nos dar uma só concepção coletiva da vida imortal. Que dizeis? Ramatiz: é muito difícil para os encarnados que ainda vivem no mundo da terceira dimensão, compreender com absoluta clareza os fenômenos e as manifestações que se processam do lado de cá, cujo plano é regido por dimensões sem apoio entendível na física humana. Acresce, ainda, que os estados vibratórios vividos pelos desencarnados superam qualquer concepção dinâmica de velocidade concebida pelos terrícolas. As nossas comunicações para o mundo físico, como fazemos neste momento, são transmitidas através do cérebro perispiritual do médium em que atuamos, e não diretamente sobre o seu cérebro físico. O nosso médium, por exemplo, a fim de tornar coerentes os nossos relatos do além, mobiliza todos os seus esforços de memorização espiritual, na tentativa de evocar as lembranças dos seus estágios já vividos no mundo astral, durante os períodos em que se manteve desencarnado nos intervalos de suas anteriores encarnações. Ele materializa-nos os pensamentos por meio dos sinais gráficos da escrita à medida que o inspiramos, e procura relacioná-los com as imagens e conhecimentos já armazenados no seu subconsciente durante as vezes em que se manteve fora do corpo físico. O que lhe ditamos mentalmente, ele escreve como se viesse buscar o assunto no limiar dos dois mundos, para depois dar-lhe o retoque e o ajuste necessários à compreensão na linguagem humana. Como não desfrutamos presentemente do cérebro físico que nos serviu na última existência física que tivemos na Indochina, só podemos atuar no perispírito do médium, porém sem intervir diretamente no seu cérebro material. Isso só o poderíamos fazer se ele fosse um médium completamente sonambúlico, porque, então, a sua faculdade nos permitiria agir diretamente sobre seu sistema cérebro-espinhal em combinação com o conjunto de gânglios nervosos. Em consequência, ele se vê obrigado a recepcionar apenas metade da realidade espiritual do nosso mundo.
Cabe-lhe, depois, compensar a outra metade com as sugestões e as imagens terrenas que lhe são conhecidas, ajustando-as do modo comparativo ao que pressupõe ser a fenomenologia astral. Esse é um dos motivos por que a maioria dos médiuns não consegue fazer uma descrição exata do além, na conformidade do que lhes é ditado pelos espíritos desencarnados. Durante a comunicação mediúnica ocorre forte abaixamento vibratório das entidades comunicantes, devido ao seu grande esforço em direção à matéria, e a fim de exporem com o melhor êxito possível os fenômenos do mundo oculto. É óbvio que essa redução vibratória só pode ocorrer com os espíritos superiores, pois os desencarnados imperfeitos, ou malévolos, por vezes ainda vibram em frequência mais inferior do que os próprios médiuns. Pergunta: porventura não poderíeis contornar essa dificuldade no intercâmbio mediúnico, deslocando o vosso médium mais para o interior do mundo astral, isto é, atraindo-o para mais próximo da realidade em que viveis? Ramatiz: algumas vezes o atraímos para o lado de cá, e já o fizemos com êxito. Mas acontece que a faculdade do nosso médium atual é mais do tipo intuitivo. Às vezes é algo de sua inspiração emotiva, em sintonia com a inspiração intelectiva, o que o faz melhor pressentir o fenômeno da comunicação do que mesmo ouvir a voz imaterial dos espíritos. É mediunidade que só evolui em concomitância com a evolução moral e intelectual do próprio médium, proporcionando-lhe, pouco a pouco, a visão panorâmica cada vez mais profunda das coisas imateriais. Sendo o homem espírito imortal, quanto mais se expande a centelha espiritual que há na intimidade do seu ser, ele também abrange maior área da realidade do próprio Criador. O apuro moral do espírito faculta-lhe uma participação mais intensa na vida oculta, enquanto o seu aprimoramento mental lhe permite julgar com eficiência e exatidão aquilo que proveitosamente lhe facilita o poder do sentimento cristificado. Embora o médium de que nos servimos não veja nem ouça os assuntos que estamos lhe comunicando, ele os sente profundamente em sua própria intimidade perispiritual. Depois os reúne, à força de sua inspiração intelectiva, e coordena a exposição para o mundo exterior. Certas vezes não consegue ajustar em tempo os vocábulos exatos para exprimir corretamente nosso pensamento e identificar com precisão algumas das ideias que lhe projetamos no cérebro perispiritual. Então ele se socorre celeremente do vocabulário que tiver mais visível à tona de sua mente, embora essa interpolação provisória ainda não esclareça fielmente o que escreve. Se no momento da nossa comunicação ele demorar em rebuscar palavras ou termos que definam com absoluta exatidão aquilo que recepciona de nós, poderá interromper o fluxo da inspiração sobre se perder o tema essencial da mensagem em foco. Mais tarde, revendo o trabalho psicografado, e novamente sob a nossa inspiração, pois pretendemos o melhor possível, o médium é então intuído para substituir palavras ou mesmo frases que possa ter grafado sem guardar a fidelidade da ideia que lhe foi transmitida do espaço. E quanto mais ele revir e corrigir o fruto de nossa mútua colaboração, também há de se aproximar mais fielmente do conteúdo exato que elaboramos em favor dos nossos leitores. Em face da diversidade vibratória existente entre os dois planos, material e astral, atuamos no médium bastante deslocados do elemento fluídico que nos é familiar e natural, obrigando-nos isso a operar sob as leis opressivas do mundo físico. Há quase um milênio desencarnamos na Indochina e, devido a esse demorado afastamento da crosta terráquea, tudo nos parece rude e estranho quando devemos penetrar novamente no seu campo magnético, a fim de poder atuar entre as coisas e os seres do mundo físico. Esse magnetismo denso age de modo nocivo em nossa organização perispiritual, que já se encontra mais condicionada às energias livres do lado de cá. Mesmo no vosso mundo físico, se alguém se afastasse da Terra para viver longo tempo exclusivamente na estratosfera, habituando-se definitivamente ao oxigênio rarefeito, encontraria imensas dificuldades para se adaptar à sua antiga respiração comum,
assim que resolvesse retornar ao solo terráqueo. Deste modo, temos de baixar até o nível da compreensão e percepção do médium em que estamos atuando, que é ainda um espírito encarnado e de temperamento mais sensível às formas do mundo físico. Durante o tempo em que operamos sobre os médiums, distanciamo-nos bastante do comando das leis que regem o campo vibratório sutilíssimo do mundo astral onde vivemos normalmente, e submetemo-nos docilmente à ação das leis comuns que regem os fenômenos fisioquímicos da Terra. Mesmo quando analisamos os diversos fenômenos inerentes à Terra, podemos verificar a grande diferença que também se manifesta na regência das leis que disciplinam as relações humanas e os diversos estágios físicos da matéria. Assim os movimentos desembaraçados, que o homem empreende ao ar livre da superfície terrena, são tolhidos logo que lhe penetra no celo das águas, onde é obrigado a mobilizar recursos diferentes para não sucumbir pelo afogamento. Pergunta: como tem ocorrido em várias experiências de hipnotismo a que temos assistido, em que o hipnotizador consegue comandar a mente do sujeito em transe, também não poderíeis, porventura, servir-vos com mais fidelidade do vosso médium, se o submetesseis a forte hipnose? Ramatiz: essa hipnose, anulando a vontade do médium, seria flagrante violação de nossa parte, pois somente os espíritos maquiavélicos, obsessores ou entidades inescrupulosas é que não hesitam em agir hipnoticamente sobre as criaturas encarnadas ou desencarnadas, quando desejam transformá-las em seus prolongamentos vivos para satisfações mais torpes. Não nos é permitido violar a mente de quem quer que seja, embora essa intervenção possa favorecer o êxito de nossas comunicações com os encarnados. Os médiuns também estão situados num plano de trabalho coletivo organizado por outros espíritos benfeitores e responsáveis pela sua evolução, que os ajudam a desenvolver a consciência espiritual, quais jardineiros divinos que acompanham o crescimento da flor a desabrochar normalmente, em vez de debilitá-la na vigência de uma vida prematura. Se o médium que nos serve neste momento fosse escolhido no espaço para a transmissão fidelíssima do nosso pensamento, é fora de dúvida que teria de ser completamente sonambúlico. Mas ele é portador da mediunidade intuitiva, e raras vezes revela-se um semi-mecânico. Demais, o plano espiritual que desenvolvemos através dele, para o mundo físico, foi baseado numa execução por intermédio da faculdade de intuição. Mesmo que intentássemos a hipnose do médium, apenas nos apossaríamos de sua bagagem semiconsciente, ou de sua memória acumulada, pregressa, enquanto teríamos que enfrentar-lhe os automatismos instintivos e as suas estratificações psicológicas, como ainda é muito comum nas práticas hipnóticas. Não nos conviria forçá-lo a regredir em sua memória do passado, quando nosso principal objetivo é mantê-lo desperto para vos transferir a mensagem mais importante do presente, que poderá servir a determinadas pessoas para melhor orientação educacional do seu espírito. Não há dúvida de que uma atuação tenaz e persistente sobre os encarnados débeis de vontade e ainda situados nos ambientes desregrados, toma sem sucesso futuro e culmina em completa hipnose. Mas, como já vos informamos, isso é mais próprio dos espíritos delinquentes, que sorrateiramente enfraquecem as defesas espirituais de suas vítimas até lograrem dominá-las como seus instrumentos vivos de degradação, na matéria. Pergunta: mas, tratando-se de uma tarefa benfeitora, não vos seria bem melhor alcançar o êxito almejado pelo alto através de um médium que, embora sob hipnose do além, fluísse passivamente as ideias superiores, em vez de enfrentar-lhe à vontade sua desconfiança? Ramatiz: preferimos enfrentar a vontade e a mente do médium, mesmo quando certas vezes ele nutre desconfiança sobre os nossos relatos, supondo-os fruto de sua própria elucubração mental. Como ele não consegue identificar com absoluta certeza o fenômeno insólito de que participa conosco quase em estado de vigília, é razoável que algumas vezes restrinja nossa influência comunicativa,
supondo que se trata de sua própria intervenção anímica. Quando ditamos estas mensagens também precisamos transpor cuidadosamente a barreira firmada pela sua prevenção psicológica e os demais condicionamentos naturais de sua existência humana. Assim que o assunto em foco transcende os seus conhecimentos, ele nos opõe maior resistência mediúnica, porque ainda desconhece o que lhe intuímos. Doutra feita, quando nos defrontamos com obstáculos ainda mais graníticos, então procuramos nos socorrer da faculdade semimecânico de nosso médium, como no caso das considerações que lhe são adversas ou estranhas. Pergunta: desde que sois contrário à hipnose mediúnica, para melhor aproveitamento do médium, quais as providências ou os recursos que podeis adotar para o êxito psicográfico de vossas mensagens? Ramatiz: muitas vezes o êxito de nossas comunicações mediúnicas depende de prepararmos o médium durante o sono, à distância do seu corpo e quando pode ser submetido a certo tratamento técnico pelos magnetizadores do lado de cá, que assim acentuam-lhe a sua receptividade mediúnica e dinâmica psicográfica. Em noites mais tranquilas, levamo-lo para junto das principais cenas e doutrinamo-lo sobre os assuntos que no dia seguinte ele deverá psicografar por nosso intermédio. Essas providências muito ajudam a avivar-lhe o conteúdo das comunicações posteriores, e que ele recebe durante a sua saída em corpo astral. Aliás, essas dificuldades estão previstas por todos os espíritos conscientes de suas tarefas junto aos encarnados no serviço de esclarecimento fraterno, e que precisam servir-se de médiums intuitivos ou semimecânico, cuja vontade eles não pretendem violentar, assim como fazem os espíritos levianos e cruéis. Embora existam múltiplas faculdades mediúnicas, que se agrupam sob a denominação de intuitivas, mecânicas, sonambúlicas, incorporativas, videntes, de fenômenos físicos ou terapêuticas, em que umas são mais nítidas e favoráveis, outras mais intelectivas e objetivas, o certo é que assim mesmo não falamos nem escrevemos por intermédio de simples autômatos de carne. Os médiuns, na verdade, são organizações vivas e senhores de sua memória estruturada nos milênios findos, cujas concepções particulares variam tanto sobre o plano físico, quanto a respeito do mundo invisível. Em nossas almas sempre se impõe um certo atavismo intelectual, hábito filosófico ou cristalização psicológica do passado que, embora nos distinga particularmente entre os demais seres, é bagagem que nos obriga a encarar os assuntos novos sob os velhos moldes que nos têm sido tão familiares. Esse condicionamento pregresso dos médiuns transforma-se então em fortes barreiras difíceis de ser removidas pelos espíritos comunicantes. E só os espíritos persistentes e estoicos, após cuidadoso trabalho de adaptação por longo tempo, junto aos seus medianeiros, é que realmente logram o sucesso desejado. Pergunta: e, apesar desses obstáculos e dificuldades que nos relatais, ainda achais conveniente o prosseguimento das comunicações mediúnicas entre os encarnados e os desencarnados, embora não se possa lograr grande sucesso? Ramatiz: não vos esqueçais de que estamos nos referindo, em particular, à costumeira negligência e desconfiança com que os encarnados costumam receber as notícias do além por via mediúnica. Embora ainda existam muitas dificuldades e ocorram fracassos no intercâmbio mediúnico, os espíritos laboriosos e benfeitores sempre têm conseguido razoável êxito para com os objetivos traçados previamente pelo alto. Em geral, todos os obstáculos mediúnicos, no serviço de comunicação espiritual, são consequências já previstas e avaliadas pela técnica sideral. Dentro da ética e da responsabilidade com que os espíritos benfeitores aceitam aqui no espaço as suas missões salvacionistas, os resultados conseguidos posteriormente sempre lhes compensam esforço heróico em favor dos encarnados. Os médiuns estudiosos da doutrina espírita e devotados à prática dos ensinamentos evangélicos do Cristo logram animar esses êxitos do espaço quando,
pela sua conduta digna e seu devotamento ao bem, conseguem transferir proveitosamente para a terra as mensagens que descem das altas esferas para a humanidade imperfeita. Pergunta: como nos tendes feito ver que existem muitas dificuldades para os espíritos superiores entrarem em contato direto com os médiuns? Poderíeis nos informar se eles também defrontam com os mesmos tropeços quando procuram inspirar o homem comum que não se encontra em prova mediúnica? Ramatiz: não é o fato de os espíritos superiores inspirarem os homens o que lhes causa dificuldades. Os homens é que são difíceis de serem inspirados. Só muito raramente eles não vivem algemados exclusivamente aos seus interesses imediatos no mundo físico. Em geral, eles sofrem a atuação hipnótica dos fluidos densos produzidos pela sua própria esfera mental e que os ligam familiarmente às baixas camadas do astral inferior. Os espíritos benfeitores envidam hercúleos esforços para despertar os seus pupilos através da sugestão mental e influir-lhes no coração, a fim de os afastar da fascinação mórbida exercida pelas paixões e pelos tesouros efêmeros do mundo material. Isto posto, como poderão eles atravessar o cartucho de fluidos densos, plúmbeos e pegajosos que comumente se emborca sobre as criaturas sedentas de sensações inferiores? Em sua maioria, os homens passam pelas ruas das cidades metidos nas suas auras ovoides, constituídas pelo baixo eterismo animal da terra, como se fossem pitorescos carregadores de barracas confeccionadas com fluidos cinzentos e oleosos. Alguns destacam-se pelos tons lamacentos e arroxeados das manchas extensas que lhes fulgem sombriamente sobre a aura nevoenta. Atrai-lhes o desejo sexual subvertido, noutros é a cor escarlate chamejante, identificando-lhes o ódio que ainda nutrem contra prováveis adversários da vida em comum. No manto de fluidos densos que os envolve como a cerração opaca das manhãs frias coleando sobre a superfície do rio lodoso, pintalgam e atiçam-se os fragmentos coloridos de todos os tons inimagináveis. São as tonalidades que marcam os bons e os maus pensamentos, os desejos impuros ou os sentimentos altruístas. Algumas cores clareiam sob as ideias benevolentes, outras enodoam-se no fluido pegajoso que se exsuda da efervescência do instinto animal, revelando aos desencarnados o caráter dos homens. Os espíritos gozadores seguem no encalço daqueles que ainda são usinas vivas dos maus fluidos e alimentam-lhes voluptuosamente as piores intenções, projetando os quadros mais sensuais na mente deseducada. Sugerem as aventuras condenáveis e estimulam o ódio, a violência, a cupidez, a desonestidade ou a vingança, exaltam o orgulho, ativam o amor próprio ferido ou subvertem a consciência no julgamento das intenções mais inofensivas e dos gestos mais inocentes do próximo. Nesse turbilhão ruidoso e heterogêneo das metrópoles da Terra, em que, devido ao estado primário evolutivo de sua humanidade, predominam em sua superfície as contendas políticas, as guerras fratricidas, as competições comerciais, a cupidez de posse ou o desejo animal, forma-se um manto vigoroso e denso dos fluidos nocivos exalados prodigamente pelo astral inferior. E o orbe é envolto por uma aura suja e oleosa, no seio de cuja cerração astral as almas benfeitoras movem-se dificultosamente para abrir clareiras de luz aos terrícolas ainda entontecidos pelas paixões carnais. Mas, em face de o Espírito de Deus palpitar na intimidade de todas as coisas e seres de sua criação, também no seio das paixões mais nocivas e entre as dores mais acerbas permanece a luz sublime em contínua expansão centrífuga e transfusão angélica. No futuro, a Terra também será vestida com uma aura refulgente, divina cabeleira de luz a substituir-lhe o manto de fluidos densos e tristes do presente. Eis porque é suficiente a atuação de um punhado de anjos que permanecem servindo ao mundo físico, quais falenas irisadas de luz munificente, para então neutralizar a ação deletéria de milhares de espíritos diabólicos, desintegrando pelos fótons siderais,
os lençóis microbianos do astral inferior e proporcionando novos ensejos de progresso espiritual ao homem terreno. São essas almas abnegadas à divina esperança do alto para afirmar na matéria os fundamentos da nova humanidade, pois elas vivem em todas as camadas e operam no seio de todo o labor humano. Despertam consciências perturbadas, orientam vontades débeis, higienizam os ambientes enfermos e se constituem no convite incessante para a vida angélica e para o homem libertar-se da escola rude da matéria. Toda criatura iluminescente centelha espiritual do Criador, abafada pela veste pesada dos fluidos primitivos, mas é sempre também a própria ponte espiritual ligando os abismos da animalidade com as colinas refulgentes da angelitude. Sem dúvida, enquanto a alma ainda vive mergulhada no mar de fluidos asfixiantes da vida inferior, ela ainda exige os mais heróicos esforços das entidades sublimes, que tanto desejam intuí-la para o bem, como ajudá-la a libertar-se o mais cedo possível do jugo satânico simbolizado pelas paixões animais. Capítulo 10 O médium anímico mediúnico e o intuitivo. Pergunta: qual o tipo de médium cujo espírito se afasta do corpo físico e o deixa em completo transe mediúnico? É o sonambúlico? Ramatiz: conforme já vos temos esclarecido, dificilmente existe absoluta similaridade de técnica ou a mesma exatidão no exercício da mediunidade, entre um médium e outro, quer seja ele intuitivo, incorporativo ou de efeitos físicos. O fato de o espírito abandonar o corpo carnal do médium não implica em classificá-lo, de imediato, como um sonâmbulo, na acepção da palavra com que se costuma denominar o intermediário inconsciente entre os desencarnados e os encarnados. Assim, existe o médium de incorporação, sonâmbulo e inconsciente, cujo espírito se afasta do seu organismo físico, enquanto o outro desencarnado fala ou escreve diretamente por ele, senhor absoluto da casa alheia. Há, também, o medianeiro que abandona o seu corpo e não cede a ninguém. Ele mesmo é quem toma conhecimento dos fenômenos do mundo astral e depois os relata convicto de que esteve sob a incorporação ou influências de um desencarnado. Daí existir o médium que ao mesmo tempo é anímico e mediúnico, cujo espírito se afasta do seu organismo material e, em liberdade, participa dos fenômenos do mundo oculto, entrando em relação com os espíritos desencarnados e mesmo os encarnados. Trata-se de faculdade facilmente confundível com a do médium sonâmbulo de incorporação total, em que o espírito e o perispírito também deixam o seu corpo físico durante o transe mediúnico, enquanto os desencarnados podem se manifestar por ele revelando todas as suas características pessoais e cuja comunicação se processa sem o conhecimento do seu intermediário. Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor sobre esse tipo de médium, que ao mesmo tempo é anímico e mediúnico, conforme nulo dissestes? Ramatiz: trata-se de um médium cujo espírito e perispírito, tal como no caso do incorporativo, também se afastam do corpo carnal durante o sono hipnótico ou por qualquer acontecimento emocional incomum, ficando preso unicamente pelo cordão fluídico ou ectoplásmico da terminologia espírita, mais conhecido como o cordão prateado dos esoteristas, Rosa Cruzes e Yogas. Embora sem as características do incorporativo, esse tipo de médium, enquanto dorme, pode ausentar-se facilmente do seu organismo físico e até manifestar-se a longa distância, em cuja liberdade astral às vezes emerge a sua memória etérica do passado, e ele passa a descrever cenas e fatos de suas vidas precedentes, embora os confunda por vezes com acontecimentos próprios de sua atual existência. Atuado pela influência regressiva da memória sideral, o médium anímico mediúnico pode reassumir nas sessões espíritas a sua própria personalidade vivida na existência anterior, crente de que é agora um espírito desencarnado em comunicação. Em geral, é criatura facilmente hipnotizável, cede também às sugestões alheias e às vontades mais fortes, entrando rapidamente no transe sonambúlico natural. Durante o transe revela sonhos premonitórios,
descreve paisagens distantes e reflete com clareza os acontecimentos submersos ou estratificados na sua memória sideral etérica. Quando hipnotizado, divulga os mínimos detalhes de suas existências passadas e impregna os seus relatos de fortes emoções que impressionam pelo aspecto comovente. Pergunta: que quereis dizer, em essência, por médium anímico mediúnico? Não entendemos ainda como pode ser o médium anímico e, ao mesmo tempo, mediúnico. Ramatiz: assim o denominamos porque não pretendemos situá-lo com exclusividade em qualquer extremo antagônico do mediunismo. Bem sabemos que o anímico puro é um pseudo médium, que não participa de fenômenos psíquicos, mas apenas os imagina, dominado pela autossugestão, histeria, automatismo psicológico ou fantasia da mente deseducada, isto é, ele mesmo é o autor exclusivo da comunicação que atribui a um espírito desencarnado. Então preferimos designar o nosso exemplo de anímico mediúnico porque, embora o indivíduo seja anímico, pois vê e capta no astral os fatos e as ideias que depois reproduz e relata como sendo transmitidos por espíritos desencarnados, é também um tipo mediúnico, uma vez que ele comunica pelo seu próprio organismo em transe, tal como fazem os espíritos pela incorporação no médium sonambúlico. Essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, a destreza com que opera fora do seu corpo, faz do médium anímico mediúnico um bom sujeito para a hipnose, porque os seus relatos são vivos, nítidos e impressionantes. Mas como não é sensitivo facilmente encontrável para servir de sujeito nas experiências hipnóticas, também são raras as hipnoses que oferecem os excelentes aspectos e as comprovações indiscutíveis da regressão da memória perispiritual. Pergunta: poderíamos denominá-lo de médium de transporte? Ramatiz: essa denominação não se ajusta ao caso, pois o médium de transporte, ou o médium motor e de translação, citado na terminologia de Allan Kardec, é mais um auxiliar dos espíritos desencarnados para o transporte de objetos, flores, joias, moedas, tecidos etc. O médium de transporte aproxima-se melhor da categoria dos de fenômenos físicos, pois ele sempre fornece um tanto de ectoplasma para os espíritos operarem a desintegração dos objetos, que depois transportam apenas em seu molde etérico, devendo ser preenchidos novamente com a energia que depois se constitui na matéria. O médium anímico mediúnico situa-se melhor na categoria dos médiums de desdobramento ou de bilocação, que podem exteriorizar o seu duplo etérico a consideráveis distâncias e que, em certos casos oportunos, chegam a ser vistos e ouvidos como se estivessem no seu próprio corpo físico. Pergunta: gostaríamos que nos apontasseis alguns exemplos de pessoas com esse tipo de mediunidade anímica mediúnica. É possível? Ramatiz: Antônio de Pádua, o estimado frade português, é um exemplo típico dessa faculdade anímica mediúnica pois, conforme vos conta a tradição religiosa, ao mesmo tempo em que ele fazia sua prédica na Itália, também fez o seu aparecimento no Templo de Lisboa, comprovando a sua faculdade de bilocação e a capacidade de projetar o seu duplo etérico a tão longa distância. Felipe, o apóstolo, conforme relata a Bíblia, trasladou-se para Azote. Dom João Bosco sentia-se deslocado para regiões distantes, e depois relatava suas visões anímico-mediúnicas. Santo Afonso de Ligório mostrava-se simultaneamente em dois lugares diferentes. Pergunta: e no caso de um médium ser intuitivo, como se processa o fenômeno anímico? Ramatiz: a mediunidade intuitiva, cuja manifestação não é mensurável ou palpável à luz dos sentidos físicos, é mais espiritual e menos fisiológica, conforme já dissemos, pois permite ao homem abranger panoramicamente os fenômenos de que o seu espírito participa em todos os sentidos de vida física, mental e espiritual. No entanto, quando nos referimos ao médium intuitivo, como geralmente é classificado pela generalidade dos espíritas,
e não ao homem espiritual em essência e senhor absoluto da percepção angélica que o põe em contato constante com o mundo divino. Aludimos ao médium que ouve, sente ou recebe o pensamento dos desencarnados, mas o faz de modo consciente. O espírito desencarnado age diretamente no cérebro perispiritual do médium intuitivo que, depois, transmite as ideias do seu comunicante para o mundo material, servindo-se do seu próprio vocabulário familiar e vestindo-as com suas expressões peculiares. E assim o médium intuitivo tem pleno conhecimento do que diz ou escreve, sendo esse tipo de mediunidade o mais comum e generalizado entre os homens. Por isso exige a melhor interpretação possível do que é enviado do além, e não se presta satisfatoriamente para a determinação correta da identidade dos espíritos comunicantes, tão exigida pelos pesquisadores de provas, sempre tão desconfiados da realidade mortal. Ela não serve para oferecer os detalhes minuciosos que a família, em seu ceticismo comum, exige do parente desencarnado em comunicação pelo médium de boa vontade. Quando o médium intuitivo é ainda inseguro e deficiente, então as comunicações dos desencarnados podem ser reduzidas, deturpadas ou confusas, pois devem passar primeiramente pelo cérebro físico dele, que assim as fiscalize e as expõe conforme suas posses intelectuais e temperamento psicológico. Em consequência, se o médium intuitivo é excessivamente anímico, as ideias recebidas dos desencarnados fundem-se com as suas ideias próprias ou preconcebidas, influindo também a bagagem do seu subconsciente, que pode ser tomada como sendo uma entidade desencarnada. Assim, os pensamentos amplos, ou os conceitos filosóficos incondicionais, da vida espiritual, sofrem as restrições acanhadas do médium que os recepciona. Devido ao seu condicionamento particular, ele enquadra tudo que os espíritos transmitem na moldura do seu intelecto, que é limitado pelas chapas ou lugares comuns da vida humana. Se se tratar de criatura avessa ao estudo e ainda ingenuamente convicta de que basta a boa intenção para garantir o êxito de sua tarefa ainda incipiente, não há dúvida de que muitas vezes ela comunicará coisas tolas e ridículas, à conta de mensagens de alto teor espiritual. Pergunta: como poderíamos compreender mais claramente esse condicionamento mediúnico, capaz até de modificar o teor das mensagens dos espíritos comunicantes? Ramatiz: o médium, em verdade, também é uma personalidade destacada no tempo e no espaço, e não passa de criatura humana restrita ao campo de provas da Terra, que ainda é um planeta de ordem inferior. Desde a infância ele se condiciona ao ambiente em que vive e é educado, sofre então a influência dos seus parentes, amigos, professores, filósofos, cientistas e líderes religiosos, com os quais mantém contato no seu roteiro educativo e que por isso também nele influem psicologicamente. Durante a eclosão e o desenvolvimento da mediunidade, esse médium ainda fica circunscrito à influência dos seus confrades espíritas, que o assistem e orientam na caminhada vacilante para o seu ajuste sensato aos postulados do espiritismo. No intercâmbio mediúnico, ele ainda se vê obrigado a cingir-se à psicologia dos desencarnados com os quais se relaciona mais frequentemente e que, por isso, impõe-lhe um certo cunho pessoal. Consequentemente, o intelecto desenvolvido ou tardo do médium intuitivo e as suas concepções amplas ou as premeditações acanhadas, sobre a natureza da vida imortal, hão de influir fortemente nas comunicações dos desencarnados, quer restringindo-lhes, quer ampliando-lhes o curso das ideias projetadas do além. Não resta dúvida de que o médium consciente sempre moldura com sua índole psicológica e sua bagagem intelectual o conteúdo do que lhe é comunicado do outro mundo. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa questão de um médium intuitivo e moldurar o pensamento dos espíritos que se comunicam através dele? Ramatiz: ele estigmatiza os comunicados do além, porque lhes inculca as suas peculiaridades e interpretações pessoais, tomando-os um prolongamento de sua própria personalidade humana. Quando o médium é a criatura sentenciosa e sisuda,
costuma restringir, nas suas comunicações com os desencarnados, os gracejos ou qualquer laivo de humorismo. Nesse caso, todos os espíritos que baixam por ele são graves, sisudos e conselheiros, malgrado depois de desincorporados sejam criaturas louçãs, espirituosas e alegres. Na verdade, é o próprio médium que lhes impõe na filtragem mediúnica esse aspecto seu, todo pessoal, fazendo com que os espíritos comunicantes fiquem limitados a um cunho pesado, severo e tumular, embora sejam portadores do outro temperamento psicológico. Em sentido oposto, quando o médium consciente é criatura otimista e jovial, avesso aos dogmatismos filosóficos ou religiosos, é possível inverter-se o caso acima, pois os mesmos espíritos que, pelo medianeiro sisudo e pesado se mostram exageradamente circunspectos, tomam-se então de bom humor, sem formalismos ou preconceitos doutrinários do mundo material. Pergunta: em face do nosso grande interesse na melhor compreensão da mediunidade intuitiva, ser-vos-ia possível apontar-nos alguns exemplos dessas peculiaridades pessoais que o médium intuitivo termina impondo nas suas comunicações com os espíritos desencarnados? Ramatiz: em face de um médium intuitivo, durante as comunicações dos espíritos desencarnados, ser completamente senhor do seu comando mental, acontece que as suas convicções intelectivas, premeditações psicológicas e o seu temperamento emotivo também estigmatizam o que lhe é transmitido do além. Isso só não acontece quando se trata de elemento muitíssimo disciplinado no fenômeno mediúnico da intuição e que então é capaz de não interferir mentalmente no pensamento dos seus comunicantes. Pergunta: poderíeis nos apontar algum exemplo mais concreto a esse respeito? Ramatiz: precisamos vos explicar que em muitos casos as convicções, os preconceitos e as restrições do médium passam a influir nos seus comunicantes. Supondo-se, por exemplo, que determinado médium intuitivo é sistematicamente adverso ou contrário às comunicações de pretos velhos, caboclos ou silvícolas, convicto absolutamente de que não merece confiança qualquer outra manifestação mediúnica além da dos cânones de sua crença ortodoxa, não resta dúvida de que os seus guias e demais espíritos que por ele se comunicam, embora intimamente pensem o contrário, terão que se ajustar ao paredão granítico de tal condicionamento pessoal. E, por isso, eles também se manifestarão radicalmente contrários às comunicações dessas entidades tão comuns nos terreiros de Umbanda, embora algumas delas sejam aceitas junto à mesa espírita, quando guardam as diretrizes dos princípios codificados por Allan Kardec. No entanto, se o médium é pessoa sem quaisquer preconceitos doutrinários ou religiosos, simpatizante para com todos os esforços espiritualistas que buscam a verdade tanto quanto ele, não há dúvida de que as mensagens mediúnicas que lhe transmitir serão tecidas pelos desencarnados na mesma faixa de sua tolerância e compreensibilidade. Tais médiuns não se mostrarão antagônicos às pitorescas comunicações dos silvícolas, caboclos ou pretos velhos, mas respeitá-las-ão em seu nível de entendimento e progresso espiritual. Daí, também, as contradições que surgem flagrantes e comumente na personalidade de um mesmo espírito quando ele passa a se comunicar por intermédio de outros médiuns intuitivos de índole ou cultura diferentes das do seu medianeiro predileto, o que muito surpreende os seus simpatizantes pela multiplicidade de aspectos psicológicos novos que apresenta. Aqui, um espírito que é tolerante, inimigo figadal de quisílias ou questiúnculas religiosas, habituado a comunicar-se através de médium também tolerante, quando se serve de um sensitivo intransigente revela-se ferrenho defensor da ortodoxia espírita, e só lisonjeia os postulados que lhe são simpáticos. Ali, o guia jovial, destro no jogo de palavras e sempre afeito ao humorismo sadio, quando se comunica por um outro médium tradicionalmente carrancudo e conceituoso, trai o seu costumeiro cunho pessoal de sã alegria, para se manifestar severo e rígido. Acolá, o espírito reconhecidamente fraterno,
cortês e serviçal, assim que expõe o seu pensamento por outro intérprete intuitivo e rude, manifesta-se arrogante e seco, censurando gravemente os pecadilhos humanos dos seus ouvintes. Não é difícil verificar-se que, de conformidade com a estrutura psicológica de muitos médiums intuitivos, assim também se apresentam habitualmente os espíritos comunicantes,